E aí, turma, graça e paz a todos aí. Bora lá para nossa leitura. Mais um dia, né? Domingo, glória a Deus. Deus tem sido muito bom para nós, né? Como me alegra cada dia que nós vamos caminhando aqui com o Senhor. Fico muito feliz, né? E eu tenho certeza que você que tá aí também passando esse tempo com a palavra, né? Dedicando um momento do seu dia para estar com a palavra de Deus. Eu tenho certeza que a sua vida não vai continuar a mesma, no sentido do que, Elisângela? Você está falando que agora eu vou ser o super espiritual, que eu vou ser uma pessoa cheia de situações boas. Não, não. A sua vida jamais vai ser a mesma no sentido de crer, de fé, de intenção com Deus, de entendimento naquilo que Deus tem para nós. As circunstâncias dessa vida, elas geralmente não mudam. O que muda é a nossa maneira de ver as circunstâncias dessa vida. Então, as tribulações, as dificuldades, as nossas necessidades, aquilo que tiver que acontecer na minha vida por causa das circunstâncias, da maldade do próximo, elas mudam a partir da minha perspectiva. É o modo com que eu vejo a vida, com que eu vou vivendo o meu dia a dia é que muda, é que é transformado, é que passa a ser de outra forma. É isso que faz a diferença na vida daqueles que se dedicam a ter relacionamento com Deus. É a forma como eu vejo as circunstâncias. Nada mais me abala. A estrutura da minha vida, ela passa a estar firmada na rocha, nessa rocha que é perfeita, que é firme, né? E isso que é o mais importante. Vamos orar pra gente começar? Hoje, o último dia, né, dessa semana 9. Como eu falei ontem, gente, quem tá seguindo aí a apostila com a gente, percebam que houve um erro, né? Na edição da apostila, e da semana 9 eles pularam para a semana 11, no sentido do número 11, né? Em vez de colocar o número 10, eles colocaram o número 11, mas a sequência bíblica tá em ordem, tá tudo certinho, tá? Então, a partir de amanhã, da segunda-feira, a gente vai falar semana 11, só pra gente poder seguir aqui, né? Com a apostila e não se perder, tá bom? Então, infelizmente, a gente vai pular o número 10 aí, e vamos seguir para a semana 11, de acordo com a apostila que a gente está seguindo aqui da leitura bíblica desse ano, tá bom? A leitura está em ordem, tá bom? Eles não pularam, não erraram a leitura, mas o númerozinho 10 lá virou 11, tá? Então, não estranhe, eu tô avisando aqui até para vocês não estranharem aí quando segunda-feira a gente colocar a semana 11, né, lá no YouTube ou aqui falando, mais por causa desse erro de impressão da apostila que a gente está seguindo. Mas eu vou seguir ela para ficar mais fácil da gente não se perder, tá bom? Então hoje, domingo, dia 5 de março, dia 7, né? Semana 9, dia 7, números 21 e 22. Vamos lá? Vamos orar e entregar esse momento para o Senhor e a gente já vai começar a leitura. Senhor, eu quero muito te agradecer por esse final de semana maravilhoso que o Senhor está nos dando. Nós te adoramos, Senhor, por aquilo que o Senhor é, pela beleza da tua santidade, porque o Senhor é fiel e justo em todo o tempo, Senhor. A gente vê a tua fidelidade na palavra, a tua justiça na palavra, em todos os momentos, Pai. Como nós somos gratos pela tua fidelidade e justiça. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, por tudo que o Senhor tem nos dado até aqui. Graça, sabedoria, saúde, paz, alegria, Pai. Oh Deus, como é bom, Senhor, dormir e acordar sabendo que estamos sendo guardados pelo Senhor. Há uma paz, Senhor, que excede o nosso entendimento, o entendimento do ser humano não consegue entender essa paz que está dentro de nós, que nos tranquiliza, que nos dá essa alegria, esse gozo no nosso espírito, Senhor, de estar servindo ao Senhor, de estar com o Senhor. Muito obrigada, Jesus, por esses momentos que o Senhor tem nos dado aqui de comunhão com a palavra, de entendimento na palavra. Eu glorifico o Senhor, Pai, te agradeço muito, porque o Senhor tem sido muito bom para nós. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada, Espírito de Deus. Eu te louvo, Senhor, e te agradeço em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos lá? Números 21 e 22. Números 21, versículo 1 diz assim: Quando o rei cananeu de Arade, que morava no Negueb, ouviu que o povo de Israel vinha pela estrada de Atarim, guerreou contra Israel e capturou alguns israelitas.
Então Israel fez este voto ao Senhor: se o Senhor permitir que derrotemos esse povo, destruiremos todas as suas cidades. E o Senhor ouviu uma promessa e permitiu a derrota dos cananeus. O povo de Israel destruiu totalmente o povo e as suas cidades, e deram o nome de Ormá a este lugar. E o povo partiu do Monte Or, pela estrada do Mar Vermelho, dando a volta pelo país de Edom, mas os israelitas perderam a paciência no meio do caminho e se queixaram contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos nesse deserto? Aqui não há pão nem água, e nós detestamos essa comida horrível. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que mordiam o povo, e muitas pessoas de Israel morreram. O povo falou com Moisés e disse: nós pecamos porque falamos contra o Senhor e contra você. Ore pedindo para tirar as serpentes do meio do povo. E Moisés orou pelo povo. E o Senhor respondeu a Moisés: faça uma serpente de bronze e a coloque no alto de um poste. Quando alguém for mordido por uma serpente e olhar para a serpente no alto do poste, escapará com vida. Moisés fez uma serpente de bronze e a colocou no alto de um poste. Todas as pessoas que eram mordidas por uma serpente e olhavam para a serpente de bronze permaneciam vivas. Os israelitas partiram então para Obote, onde acamparam. Depois viajaram e acamparam em Ije-Abarim. Esse lugar fica no deserto, perto da fronteira oriental de Moabe. Dali partiram e foram acampar no vale de Zered. Depois se mudaram para outra margem do rio Arnon, que fica no deserto, perto da fronteira do território dos amorreus. O rio Arnon serve de fronteira entre Moabe e os amorreus. É por isso que o livro das guerras do Senhor fala sobre isto, quando diz que o vale do rio Arnon e a cidade de Vaeb, na região de Sufá, e os vales ficam entre os amorreus e o povo de Moabe. De lá Israel viajou para Beer, o poço sobre o qual o Senhor disse a Moisés: reúna o povo e eu lhe darei água. Então o povo de Israel cantou esta canção: comece a dar água, ó poço, cantemos a respeito dele. Este é um poço que os líderes cavaram e os mais importantes do povo abriram com os seus bastões de comando e com os seus cajados. Então saíram do deserto e foram para Mataná, de Mataná para Naaliel, de Naaliel para Bamote. Saíram então de Bamote para o vale que fica nas terras de Moabe, de onde se pode ver o deserto e o monte Pisga, ao longe, em frente ao deserto. E Israel enviou mensageiros a Seom, rei dos amorreus, para dizer a ele: pedimos autorização para passar pelo seu país, não andaremos pelas suas plantações e vinhas, nem beberemos da água dos seus poços. Andaremos apenas pela estrada principal, até atravessar o seu país. Mas Seom não deixou Israel atravessar o país e convocou o seu exército para lutar contra Israel. Vieram até o deserto e lutaram contra Israel em Jazar. E Israel derrotou os amorreus e tomou a terra desde o rio Arnon até o rio Jaboque, fronteira dos amonitas, que eram bem fortificada. Israel tomou todas as cidades dos amorreus e morou nelas, inclusive Hesbom e todos os seus povoados. Hesbom era a cidade de Seom, rei dos amorreus, que havia lutado contra o antigo rei de Moabe, tendo tomado toda a sua terra até o rio Arnon. É por isso que os poetas antigos fazem referência ao rei Seom. Venham até Hesbom, que seja edificada, seja construída a cidade de Seom, porque saiu fogo de Hesbom, uma chama da cidade de Seom. Consumiu a cidade de Ar, em Moabe, e os senhores nos altos do vale de Arnon. Ai de você, Moabe! Você está perdido, povo de Camos. Seus filhos fugiram, e suas filhas foram levadas cativas de Seom, rei dos amorreus. Mas nós os derrotamos, Hesbom está destruída até Dibom. Nós os arrasamos até Nofá e Medebá. E Israel morou na terra dos amorreus. Então Moisés mandou espionar Jazar, e os israelitas tomaram os povoados ao redor de Jazar e expulsaram os amorreus que moravam ali. Então voltaram e foram para a estrada que leva para a cidade de Bazã. Mas Og, rei de Bazã, convocou seu exército para lutar contra Israel, e foram lutar em Edrei. E o Senhor disse a Moisés: não tenha medo dele, porque eu o entreguei a você, juntamente com todo o seu povo e a sua terra.
Você fará com ele o mesmo que fez com Seom, rei dos amorreus, que habitava em Hesbom. Então o Israel o derrotou, bem como seus filhos e o seu povo. Ninguém escapou com vida e tomaram posse da terra. Capítulo 21, o texto fala primeiramente desse episódio triste, que também foi essa rebelião do povo aqui contra o Senhor, dizendo que, gente, para mim esse versículo talvez seja o mais ingrato, né, que Israel pôde dizer durante os 40 anos no deserto. Se tem um versículo que me entristece e ao mesmo tempo me traz temor, é quando eu leio 21, versículo 5. Quer ver? E se queixaram contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos nesse deserto? Aqui não há pão nem água, e nós detestamos essa comida horrível. Em outras versões está escrito assim: e nós detestamos, ou nós não queremos essa comida vil. Eles estão falando, gente, nada mais, nada menos do que do maná. Eles estão falando desse pão vivo que descia do céu todos os dias para alimentar toda essa multidão. Mais de 3 milhões de pessoas caminhavam no deserto, rumo à terra prometida, rumo a uma terra que Deus estava dando para eles como herança. Eles não tinham feito nada para ter essa terra como herança. O Senhor estava dando a esse povo essa terra. Deus providenciou durante todo o tempo que eles estavam no deserto esse maná, essa comida que descia do alto do céu, uma providência divina para Israel, para eles viverem, para eles não morrerem, porque no deserto não se planta, no deserto não se colhe, no deserto não se tem mercado para comprar nada. Então o povo dependia exclusivamente do maná. E eles nesse momento viram para Deus e para Moisés e dizem: nós não queremos essa, nós detestamos essa comida horrível. Eu gosto da minha tradução da NVI. Nós não queremos essa comida vil. Pensa, gente, a tristeza, a ingratidão que Deus estava recebendo nesse momento da boca do seu povo. Assim, para mim, é o versículo mais forte que eu vejo nessa jornada de Israel no deserto, com toda a rebeldia deles, com toda a murmuração deles, quando eles falam sobre a comida, quando eles falam sobre o pão que descia do céu, sobre o maná, fala do próprio Cristo. Quantas pessoas têm achado Jesus vil? Quantas pessoas têm achado a palavra de Deus vil? Nós não queremos esse alimento, por isso que nós não lemos a Bíblia, por isso que nós não queremos nos alimentar da palavra de Deus. Isso é terrível, amém? E aí vem essa praga por causa dessa palavra. A palavra de Deus diz que o Senhor então envia serpentes abrasadoras, né? Serpentes venenosas. E cada pessoa que era mordida por essas serpentes, elas morriam. E aí eles clamam a Moisés mais uma vez: interceda por nós junto a Deus para que nós não morramos. E Moisés, com toda a humildade, ele então ora, intercede pelo povo, e o Senhor dá uma estratégia. Levante uma serpente de bronze num mastro bem alto, e cada um que for mordido por essas serpentes abrasadoras, venenosas, vai ter que olhar para esse mastro, e ela então vai ser e ela não vai morrer, né? Então, mais uma vez, o Senhor mostrando uma tipologia para nós aqui de que haveria alguém que seria o representante da nossa morte, e que nós deveríamos então reconhecer que fomos picados, que fomos mordidos e que vamos morrer, que nós estamos, eminente morte está diante de nós, mas nós precisamos olhar para esse representante ali na haste, né? E fala do próprio Cristo crucificado. Então, Cristo é essa serpente que foi levantada por Moisés ali no deserto, e cada vez que eles então eram picados, eles tinham que reconhecer que eles tinham errado, que eles tinham pecado contra o Senhor, e eles precisavam então olhar para aquela serpente, e eles eram então sarados. Deus sempre pedindo ao seu povo para que reconheça o nível de pecado, o nível de ingratidão, o nível de rebeldia que esse povo tem, e nós precisamos reconhecer todos os dias isso. E aí eles começam, né, a caminhar, e vai mostrando aqui para nós
os caminhos por onde eles passaram, né? Capítulo 21 termina justamente com a conquista de alguns territórios de Israel, onde eles vão passando e vão conquistando, e o Senhor vai dando vitória sobre os seus inimigos. Capítulo 22, que é o nosso último texto de hoje, ele é bem comprido também. Vamos lá. 22:1. O povo de Israel partiu e acampou nas campinas de Moabe, a leste do rio Jordão, do lado oposto de Jericó. Então o rei Balaque, filho de Zippor, viu tudo o que Israel tinha feito aos amorreus, e Moabe teve muito medo de Israel, por ser um povo muito numeroso. O rei ficou muito preocupado com Israel e foi consultar os líderes de Midian, dizendo: essa multidão devorará tudo o que houver ao nosso redor, como o boi devora o capim do pasto. Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe, mandou mensageiros até Balaão, filho de Beor, que morava com seu povo em Pétor, cidade das margens do rio Eufrates. A mensagem de Balaque dizia: um povo enorme que cobre toda a terra saiu do Egito e está vindo em minha direção. Venha agora lançar uma maldição contra esse povo, pois é muito forte, muito mais forte do que eu. Talvez assim eu possa derrotá-los e expulsá-los da terra. E sei que se você abençoar alguém, essa pessoa será abençoada, e a que você amaldiçoar será amaldiçoado. Então os líderes de Moabe e de Midian foram até Balaão, levando dinheiro para pagar pelo trabalho de encantamento, e transmitiram a mensagem de Balaque. Balaão lhe respondeu: fiquem aqui esta noite, e amanhã cedo trarei a resposta do Senhor. Então os líderes de Moabe ficaram com Balaão, e naquela noite o Senhor apareceu a Balaão e perguntou: quem são esses homens que estão com você? E Balaão respondeu: Balaque, rei dos Moabitas e filho de Zippor, enviou esses homens com a seguinte mensagem: o povo que saiu do Egito cobre a face da terra. E Balaque quer que eu amaldiçoe esse povo para poder derrotá-los e expulsá-los. Mas Deus disse a Balaão: você não irá com eles, nem amaldiçoará o povo, porque é um povo abençoado. Balaão se levantou na manhã seguinte e disse aos líderes de Balaque: voltem para a terra de vocês, porque o Senhor não me permitiu ir com vocês. Então os líderes moabitas voltaram até Balaque e lhe disseram: Balaão recusou-se a vir conosco. E Balaque enviou outros líderes do povo a Balaão, e dessa vez o número de líderes era maior e eles eram mais honrados do que os da primeira vez. Eles foram a Balaão e lhe disseram: assim diz Balaque, filho de Zippor: peço que venha logo até aqui, porque eu o honrarei grandemente e farei tudo o que você mandar. Por favor, venha e amaldiçoe aquele povo. Mas Balaão respondeu aos servos de Balaque: mesmo que Balaque me oferecesse o seu palácio cheio de prata e de ouro, não poderia desobedecer à ordem do Senhor, meu Deus, para fazer qualquer coisa, grande ou pequena. Agora convido vocês a ficarem aqui esta noite, para que eu possa saber o que mais o Senhor vai me falar. E naquela noite o Senhor veio a Balaão e disse: visto que aqueles homens vieram chamar você, vá com eles, mas faça apenas o que eu lhe disser. Na manhã seguinte, Balaão se levantou, pôs a sela sobre a sua jumenta e partiu com os líderes moabitas. Mas Deus ficou irado com a partida de Balaão. Então o anjo do Senhor pôs-se no caminho para impedir que Balaão prosseguisse. Balaão ia montado na jumenta e 2 servos iam com ele. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor parado na estrada, segurando uma espada na mão, a jumenta se desviou do caminho e foi pelo campo. E Balaão espancou-a para que voltasse para a estrada. E de novo o anjo do Senhor ficou no meio de uma passagem estreita entre 2 vinhas, onde havia muro de ambos os lados. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, espremeu contra o muro, apertando o pé de Balaão. Por isso ele a espancou de novo. Então o anjo do Senhor foi mais adiante na estrada, onde era bastante estreita, e não havia espaço para desviar-se, nem para a direita e nem para a esquerda. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, deitou-se no chão. Balaão ficou com raiva e espancou-a com uma vara. Então o Senhor fez a jumenta falar, e ela disse a Balaão: o que foi que eu fiz a você, para você me bater 3 vezes? E Balaão respondeu à jumenta: por que você zombou de mim? Se eu tivesse uma espada agora comigo, eu a mataria nesse instante. Mas a jumenta disse a Balaão: não fui a sua jumenta, que você sempre montou até o dia de hoje? Será que tem o costume de fazer isso com você?
E ele respondeu, não. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão e ele viu o anjo do Senhor na estrada, segurando uma espada na mão. Então Balaão prostrou-se com o rosto no chão. E um anjo do Senhor perguntou, por que você espancou a jumenta 3 vezes? Eu vim para detê-lo, porque o seu caminho não me agrada. A jumenta me viu 3 vezes e se desviou de mim. Se ela não se afastasse, certamente eu já o teria matado e deixado a jumenta com vida. Balaão disse ao anjo do Senhor, pequei porque não sabia que o Senhor estava nessa estrada para me impedir de prosseguir. Agora, se o que estou fazendo não lhe agrada, eu voltarei. Mas o anjo do Senhor disse a Balaão, vá com esses homens, mas fale apenas o que eu lhe disser. E Balaão continuou a viagem com os líderes de Balaque. Quando Balaque ouviu que Balaão estava chegando, foi ao seu encontro na cidade moabita, na fronteira do Arnon, no limite do seu território. E Balaque perguntou a Balaão, por que você se atrasou tanto? Não acreditou em mim quando eu disse que daria grandes honras a você? E Balaão respondeu a Balaque, aqui estou, mas só direi as palavras que o Senhor colocar em minha boca. E Balaão foi com Balaque até Criate-Uzote. Então Balaque matou bois e ovelhas e deu parte da carne para Balaão e os líderes que estavam com ele. E na manhã seguinte, Balaque levou Balaão a Bamote-Baal, de onde podiam ver uma parte do povo. Capítulo 22 fala desse novo líder, né, da cidade de Moabe, chamado Balaque, era o rei dos Moabitas, e ele então percebe a aproximação agora de Israel, e ele fica sabendo de toda a destruição, das guerras que já foram travadas e vencidas por Israel, tanto a Seom, o rei de Og, o rei de Bazã, e todos os outros territórios por onde Israel já passou, o próprio Egito, né? A notícia já havia corrido praticamente grande território, falando das vitórias e das conquistas que Deus havia dado a Israel. E Balaque então está temeroso, está com muito medo de ser vencido também por Israel. E ele então recorre a um homem, a um profeta chamado Balaão. E eu queria muito que essa passagem ficasse gravada no teu coração nesse momento, que você grifasse, que você marcasse muito bem na tua Bíblia essa passagem, para que você começasse a refletir nela. Porque a palavra, esse texto, o que Deus faz através de Balaão nesse momento aqui, vai ficar em memória para a nossa vida até o livro de Apocalipse. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que esse homem chamado Balaão, ele é a representação de um falso profeta. Mas não de um falso profeta que fala coisas erradas, mas de um falso profeta que fala coisas certas, mas que está com o coração no lugar errado. Então, olhar para a palavra, olhar para o que Deus está fazendo nesse momento, na vida de Balaão, a respeito do povo de Israel, vai nos fazer compreender coisas espirituais, não só nessa passagem que nós estamos lendo, mas em outras que Deus vai citar sobre esse profeta chamado Balaão. Então guarde o teu coração, guarde essa palavra, marque ela aí e medite. Peça ao Senhor para que vá te ensinando conforme você for lendo essas passagens aqui a respeito de Balaão, ok? Balaão é uma representação de falso profeta. E nós vamos entender um pouquinho dentro dessa passagem e depois em outras passagens que a gente vai ler e que vai citar o caso de Balaão. Amém? Então, amanhã, se Deus quiser, a gente inicia aí uma próxima semana e a gente vai continuar o texto de Balaão, ainda vai seguir capítulo 23, capítulo 24, eu acho que até o capítulo 25 ainda, né? A gente tem 2 ou 3 capítulos que vai falar sobre Balaão e a gente vai conversando um pouquinho sobre esse profeta, esse falso profeta, né? E quando se fala em falso profeta, não está falando de alguém que fala coisas erradas, mas que tem um coração que não está diante do Senhor de verdade, ok? Então, Deus abençoe a vida de vocês, que vocês possam passar um domingo cheio da presença do Senhor, na presença dEle, orando com a sua família, né, tendo paz e tranquilidade aí, em nome de Jesus, e que o Senhor nos dê, então, uma semana cheia da presença dEle a partir de amanhã, segunda-feira. Amém? Deus abençoe, ótimo dia aí para vocês, e até amanhã, se Deus quiser, para a gente continuar aqui nossa leitura. Amém?